Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é natural de Imbituba, é psicóloga, especialista em saúde da família pelo Unisul e mestre em ciências ambientais pela Unesc. Tem diversos artigos publicados em revistas e livros acadêmicos. É autora e organizadora de 6 livros na área de psicologia e é criadora e facilitadora da terapia comunitária e sagrado feminino. E ela lançou recentemente o livro Ciranda de Mulheres, Integração e Cooperação para o Fortalecimento de Vínculos, um trabalho desenvolvido com mulheres nos bairros de Araçatuba, Arroio, Ibiraquera, Sambaqui e Penha, em Imbituba, com a finalidade de compartilhar experiências, histórias de vida, competências e habilidades, capacidade de superação e resiliência dessas mulheres que vivem no norte de Imbituba. Eu estou falando da psicóloga e escritora Rosa Nadir Teixeira Jerônimo. Tudo bom, Rosa? Como é que tá? Tudo bem, Que tudo bom. bem certinho. É um prazer enorme recebê-la aqui no programa e principalmente para falar desse projeto que eu achei fantástico, que eu já sabia da existência dele, porque já conversamos sobre isso, e agora ele está sendo lançado neste livro que eu também achei muito linda. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a capa também. E muito bacana, então, a gente falar então sobre mulheres, desse projeto aqui de criação de vínculos entre mulheres. Mas antes de começarmos então a falar sobre o livro, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente dessa tua trajetória profissional, então. Então, eu me graduei pela Unisul, então estou voltando hoje a casa. Que legal, né? Isso em 97, então são 22 anos de graduação. E desde a graduação eu já tinha essa direção para a mulher. Esse foco. O TCC já foi sobre a gravidez, depois eu acabei trabalhando na saúde pública aqui de Tubarão. Os primeiros anos de formada foi na saúde pública aqui de Tubarão, trabalhando com gestantes, com família grávida. Na época a gente criou um projeto de família grávida. Então foi um trabalho bem legal. Então essa questão da mulher, ela já me chama a atenção desde a graduação, né? E aí depois eu fui convidada, na verdade eu passei por um processo seletivo e fui trabalhar na universidade, na Unesc, e lá eu trabalhei 16 anos. Nossa. Né? E eu trabalhava com algumas disciplinas, né, saúde mental e engenharias, algumas coisas assim, mas eu fui chamada na época para coordenar o trabalho de psicologia social. E aí foi onde eu me apaixonei pela psicologia comunitária, né? E depois eu fiz o mestrado em ciências ambientais, que é uma sub-área também da psicologia social, né? Então foi tudo interligando. E nesse trabalho de assessoria e depois de orientação, de TCCs e estágios, né? Então os meus alunos iam muito para as comunidades. Sim. E muitos deles foram trabalhar com mulheres. Então, assim, essas mulheres, elas vieram, não fomos nós que fomos buscá-las, elas foram vindo até nós. Sim. Né? E aí foi isso, assim, aí com o mestrado, eu reencontrei a minha origem de Imbituba, né, que fazia... Aí voltaste, que até então tu estavas morando em Criciúma. Sim. Trabalhando e morando em Criciúma, trabalhando na Unesc e morando na mesma cidade. Isso, foram 12 anos aqui e 17 anos lá. Tu és da onde? Tu és de Imbituba? Daí voltaste à origem, então. E aí, então, a minha objeto de investigação no mestrado eram as comunidades tradicionais, na verdade, a comunidade tradicional de Ibiraquera, pescadores e agricultores tradicionais. E com essa pesquisa, eu cheguei até as mulheres, indiretamente, né, chegamos até as mulheres. E aí a gente, esse trabalho de pesquisa,
a minha dissertação, ela foi levada pela universidade para um concurso nacional de teses e dissertações, ela ficou em 4º lugar. Olha que bacana. Como eu não ganhei prêmio porque fiquei em 4º lugar, a universidade me deu a publicação do meu primeiro livro. Então foi quando eu tive o contato com o meu primeiro livro. Assim. Que é então a sua dissertação. Que é a minha dissertação, Ah, exatamente. É bem Ah. legal, assim. E aí quando a gente foi fazer o lançamento do livro na comunidade, que a gente aproveitou uma festa da tainha da comunidade, e nós lançamos então esse livro na comunidade, e as mulheres que não foram ouvidas na pesquisa, porque tinha um critério, e eram os homens que vieram, né? E elas, depois que eu fazia as entrevistas com os homens, as mulheres estavam me esperando na cozinha, com a mesa posta, né? E ali elas falavam algumas coisas. E aí no dia do lançamento, elas vieram até mim e perguntaram se eu não podia escutá-las e escrever um livro sobre as histórias delas. Que bacana. E aí isso foi em 2012, e aí em 2014 eu voltei para a comunidade para fazer essa pesquisa com elas, né? E lançamos o livro da Topofilia, que é um livro então delas. Para dar voz as histórias dessas elas, mulheres. Dessas mulheres. E aí foi... E sempre nessas comunidades de Imbituba? Sempre trabalhando nessas comunidades, não? Não, assim, ó, esses 2 primeiros livros, que são os de minha autoria, Sim. foram lá, esse é o 3º, né? E os outros são organização. Os outros não, os outros o que eu fiz? Eu orientava TCCs na área da maternidade. Então eu chamei as minhas alunas e a gente conversou e a gente montou um livro sobre as pesquisas sobre a maternidade, que eu orientei. E aí você organizou o livro. Isso, e aí todos os outros, o dos idosos foi a mesma situação, do parto humanizado foi a mesma, e a psicologia e a vivência das mulheres, que foi do ano passado, foi a mesma coisa. Então são pesquisas que eu realizei junto com as minhas alunas, e que eu acho que pesquisa não pode ficar engavetada e não pode ficar para um grupo seleto. Então o livro ainda é a forma mais democrática de chegar ao conhecimento. É verdade, às pessoas. Com certeza, concordo plenamente. E esse projeto então da Ciranda de Mulheres, quando é que ele surgiu? Então, o da Ciranda de Mulheres, ele surgiu o ano passado, em 2018, foi. Então, em 2017, eu fui desligada da Unesc. Certo. E aí, há algum tempo, eu já estava querendo voltar para minha casa, voltar para o meu lar. Sim. E aí foi o momento de eu decidir voltar e não reiniciar a minha vida em Criciúma. E aí eu voltei, como eu já tinha essa experiência com algumas mulheres de algumas comunidades, né, sabia das necessidades delas, e aí eu propus esse projeto. Primeiro eu propus de uma forma voluntária, né, para as mulheres da Ibiraquera mesmo, e aí a gente começou esse projeto piloto. Quando nós estávamos no 3º mês de trabalho com essas mulheres, eu decidi fazer um projeto e buscar parceria para fomentar o projeto. E aí foi onde eu cheguei a Serpalo. A Serpalo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e, obviamente, nós vamos voltar, então, para dar continuidade e falar, então, como é que entra, então, a Serpalo. Eu achei muito interessante uma companhia de energia acreditar num projeto desses. Que bacana, né? Que bom, né? Aí isso nos dá ainda um certo... nos faz ainda confiar que a humanidade ainda tem jeito, né? Verdade, é verdade. Top, que a gente já vai voltar. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a psicóloga e escritora Rosa Nadir Teixeira Jerônimo, que lançou recentemente o livro Ciranda de Mulheres, Integração e Cooperação para o Fortalecimento de Vínculos, um trabalho desenvolvido com mulheres dos bairros de Araçatuba, Arroio, Ibiraquera, Sambaqui, Penha, todos no bairro de Imbituba, com a finalidade de compartilhar experiências, histórias de vida, competências e habilidades
capacidade de superação e resiliência dessas mulheres que vivem no norte de Imbituba. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, eu quero falar do IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E agora, no IASG, você tem um programa totalmente novo, onde a tecnologia digital está associada ao ensino dentro e fora da sala de aula, trazendo maior mobilidade, flexibilidade e rapidez ao seu aprendizado. Usando tablet, celular, iPod e outros aparelhos digitais, você tem acesso a uma variedade de materiais e pode escolher o que mais se identifica. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Rosa, voltando então ao projeto, então você tem a ideia de fazer esse projeto e você vai atrás de parcerias. E aí você encontra a Serpalo, que é uma companhia de energia lá de Imbituba. É isso? Isso. Conta pra gente. Então, a Serpalo é uma cooperativa, de eletricidade de Paulo Lopes e ela fomenta vários projetos sociais. E eu acabei sabendo disso. Então, o produto dela é energia, mas ela tem esses projetos que ela não é que ela desenvolve, mas que ela fomenta. Sim. Né? E aí eu fui buscar essa parceria. Conversei com o presidente, a gente conversou bastante, por sinal, cheguei lá, ele tinha sido meu professor lá no ensino médio. São essas coincidências da vida, né? Legal, os encontros assim. da vida. E aí a gente conversou, ele disse, não, monta o projeto, traz para mim, e aí eu levei esse projeto. A cooperativa, ela abrange 4 municípios, na verdade é Imbituba, Garopaba, Imaruí e Paulo Lopes. Ah, sim, ele vai além, então. Vai além, são 4 municípios. São 4 municípios. E aí a gente escolheu essa área norte de Imbituba, até porque eu já tinha iniciado esse projeto com Ibiraquera. Certo. Então essas comunidades, elas ficam muito próximas umas das outras, né? Sim. E aí foi isso, assim, aí é a questão, assim, a cooperativa abre as portas para um projeto de terapia comunitária, que é o primeiro, ele é inédito. Né? É mesmo, Rosa, que bacana. Eles têm vários projetos na área de educação, na área de artes, na área de música, mas na área de terapia ou de psicologia é o primeiro. Puxa, que bacana. Então, assim, é bem legal. E como é que funciona o projeto? Vocês se encontram semanalmente? Quais os assuntos que vocês abordam? Aonde vocês se encontram? Como é que é? Então, esse projeto, ele tem uma base teórica do Adalberto Barreto, que é um psiquiatra cearense, né? E ele, então, criou essa abordagem de terapia que se chama terapia comunitária integrativa. Certo. Então, esse é o fundamento teórico, né, científico do projeto. Né? E aí eu levei, o que a gente faz? Existe uma metodologia muito específica dentro da terapia, como ele traz. Eu levei isso para a comunidade, mas eu tive que readequar. Então foi criada uma cara nova, né? Elas no início, elas tinham dificuldades de trazer as demandas delas espontaneamente, que é o que a terapia integrativa pede. Então, o que eu comecei a perceber? As necessidades e levar essas necessidades para elas por meio de dinâmicas de grupo, de arte. A gente fez muita mandala, a gente dançou muito, a gente cantou muito. Então, assim, eu fui descobrindo cada grupo e como é que eu poderia trabalhar com cada grupo dentro dessa fundamentação teórica. São vários grupos? São vários grupos, é um grupo em cada comunidade. Em cada comunidade. Cada comunidade, posso? Pode, claro. Cada comunidade, a gente fez um processo de sensibilização, de mobilização social. Certo. Né? Eu conheci algumas pessoas, fui até essas pessoas. Essas pessoas normalmente eram enfermeira da unidade de saúde, a facilitadora do clube de mães, o líder comunitário da paróquia da igreja. Eu fui a diretora da escola, então eu fui atrás dessas pessoas, né, para elas me ajudarem a chamar essas pessoas. Sim, para você chegar perto das mulheres ali da comunidade, para facilitar a ponte ali. Né? Exatamente. Então elas me ajudaram muito nessa chamada e também a gente precisava de um local físico, né, do espaço físico, para que a gente pudesse acolher essas mulheres. Então, assim,
Nós tivemos em 2 comunidades, Araçatuba e Sambaqui, foi no salão paroquial. No Arroio era numa escola municipal. E na Ibiraquera, numa escola estadual. A gente começou num centro comunitário, mas como ele ficava muito longe do centrinho, isso dificultava a ida das mulheres até lá. Então, o que a gente fez? A gente trouxe para a escola para ser mais acessível para uma grande maioria das pessoas que não conseguiriam ir. Sim. E na Penha, a gente fazia na unidade de saúde, que ela não... Às quartas-feiras à tarde, ela era fechada, então a gente usava esse espaço e esse tempo para fazer as rodas. Ô Rosa, quantas mulheres que estão envolvidas nesse projeto e qual é a frequência de encontro de vocês? Então, nós concluímos essa primeira fase do projeto, que a gente concluiu dia 31 de agosto com o lançamento do livro. Ele começa a ser a reedição em janeiro, com uma cara nova, vai ter coisa nova. Opa! Né? Possivelmente mais um livro vai sair. Claro. Né? E para atender as outras 3 comunidades que pediram o projeto e a gente não conseguiu atender. Né? A frequência era semanal, a proposta de projeto era quinzenal, mas meu coração não deixou. E aí eu ia todas as semanas. Então era semanal e a frequência, a gente concluiu o projeto com 49 mulheres. E Bastante. A gente achou muito bom, assim, porque é um desafio tu levar psicologia em grupo para uma comunidade. E aí são vários grupos, no caso, o quê? De 5 a 10 mulheres, mais ou menos, imagina? A roda que nós tínhamos menos mulheres era de 6 mulheres, e a roda que eu tinha mais mulheres eram de 15 mulheres. Então variou entre 6 e 15. Como a frequência delas, ela não é obrigatória, porque isso não faria parte da autonomia, a gente está buscando a autonomia delas. Sim. Então elas poderiam faltar quando elas quisessem, elas poderiam ir a hora que elas quisessem, então as rodas não eram fechadas. Entendi. Né? Então, assim, havia assim, hoje aconteceu alguma coisa em casa, então elas não iam. Sim. Né? Então tinha isso. Houveram algumas situações em que, por exemplo, eu chego na comunidade e tem 3 pessoas na roda. Tá, mas por que fulana não veio? A gente perguntava, né? Tal pessoa não tá legal. Pegava todo mundo, botava no carro, hoje nossa roda vai ser na casa da fulana tal. E isso foi muito legal, porque com isso, algumas pessoas que estavam pensando em abandonar ou estavam num quadro de deprimido, elas viram o quanto que elas valiam, o quanto de valor elas tinham. E aí elas voltavam para a roda. Sabe? Então foi muito legal. É um trabalho de muita empatia, né? De você realmente se colocar no trabalho na pele do outro, né? E ver o que está sentindo, o que acontece. Quais eram os assuntos que faziam parte dessas rodas? Bom, os assuntos eles estão no livro. Aqui no livro? Opa! Então, esse livro, na verdade, ele acaba sendo um manual desse projeto que eu fiz. Quando a gente está na faculdade, a gente termina um estágio, a gente faz um relatório, ok? Esse é um relatório de todo o processo, né, com todas as temáticas. Então, assim, a gente abordou, a maioria das temáticas são em relação à autoestima, à autoimagem, o autoamor, a cooperação, o olhar para si mesma. Poucas são as temáticas voltadas essencialmente para a doença mental. Em alguns momentos a gente trabalhou sim suicídio, a depressão, a ansiedade, por alguma situação que estava acontecendo. Naquele momento, e aí a gente com elas. trazia. Sim. Mas a maioria das coisas, das temáticas, dos assuntos, eram de empoderamento, de fortalecimento, de energizar essas mulheres. Para que elas pudessem realmente sair daquele espaço e realmente ganhar um mundo, né? Exatamente. E juntas, como diz, juntos somos mais fortes, né? Juntas somos mais fortes. Exatamente. Que bacana. O Adalberto Barreto, ele tem algumas frases assim, né, de força. Então ele diz que quando a boca cala, o corpo fala. E quando a boca fala, o corpo sara. Isso é uma das coisas que a gente é bem legal, assim, bem que às vezes a gente puxava para elas. E uma outra
sobre a história da ostra, né, que o Rubem Alves tem uma crônica. Então, peraí, então nós vamos fazer um intervalinho, eu quero que você volte então falando dessa história. Adoro o Rubem Alves, adoro. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o bate-papo literário de hoje recebe a psicóloga e escritora Rosa Nadir Teixeira Jerônimo, que lançou recentemente o livro Ciranda de Mulheres, Integração e Cooperação para o Fortalecimento de Vínculos, um trabalho desenvolvido com mulheres nos bairros de Araçatuba, Arroio, Ibiraquera, Sambaqui e Penha, em Imbituba, com a finalidade de compartilhar experiências, histórias de vida, competências e habilidades, capacidade de superação e resiliência dessas mulheres que vivem no norte de Imbituba. Rosa, voltando, então você ia nos contar uma história da ostra baseada em algum conto do Rubem Alves? Isso. Tá, conta pra gente. Na então. verdade, acho que tem duas crônicas do Rubem Alves aí, a da pipoca e a da ostra, tá. né? Porque eu trabalhei muito com crônicas, com contos, com música. Tu vês como a literatura e a arte podem realmente ajudar nesse processo, né? É muito legal isso. Então, a ostra, o Adalberto Barreto, ele chama a atenção que uma ostra, ela só produz pérola porque ela passou por um sofrimento, né? Sim. Então, a ostra mais valiosa é aquela que passou pelo sofrimento e ela dá essa pérola, esse presente, essa compensação. Isso, que é tão valiosa, né? E aí tem toda a crônica ali. Então elas se identificavam muito com isso. O primeiro encontro delas, eu levei as conchinhas fechadas e dentro delas uma pérolazinha para significar esse poder de superação que cada um de nós tem e que desafios a vida oferece todos os dias. O que não dá é para parar e chorar e ficar quieta no canto. Tem que arregaçar as mangas e seguir em frente. E aí eu acho que interessante é saber que você não está sozinha. Eu acho que isso é muito bom, né? Você, fulana também passa pela mesma questão, tal. Eu acho que é a identificação, né, das temáticas ali, eu acho que isso é muito importante, né? Sim. Eu sofro assim, mas eu não estou sozinha, eu estou junto contigo e tu podes me ajudar e eu posso te ajudar, né, Rosa? Então, a primeira parte do livro são os depoimentos delas. Acho que são 35 depoimentos que tem aí. Né? Então elas falam, elas já vão revelando resultados e revelando da importância desse estar junto, desse compartilhar coisas que eu acho que só acontece comigo. Isso. Não acontece contigo. Quando eu levava uma coisa minha, como tu também passa por isso? Passo. Eu sou psicóloga, eu já trabalhei muito, mas eu sou de carne e osso igualzinha a vocês. Exatamente, certo? Essa identificação acho que é muito bacana. Isso é bem legal. E aí tem um outro momento em que tem bastante fala delas, que é a técnica que eu fiz com elas do alto amor. Então elas escreveram uma carta para elas, né? E 2 meses depois eu devolvi a carta a elas. Que bacana. E foi muito legal, foi um momento muito legal. Então as cartas delas estão na íntegra aí. Muito tocante. Muito legal. Assim. E a capa do livro é uma mandala, né? Isso eu logo percebi. Você falou que é a sua mandala. Por que é a sua? Foi feita para ti? Foi. Eu fiz um curso de coaching quântico no final do ano e houve um momento em que nós teríamos que dar um presente para nossa colega, né? E a Elaine foi minha colega naquela dinâmica, naquela técnica, e aí ela disse que ia fazer a minha mandala. E aí eu disse, aí ela, depois do curso, aí eu mandei os elementos, né, que me representam, Sim. que é o fogo, a água e as flores, no caso as rosas, e ela fez essa mandala. Lindo. Quando ela trouxe a mandala, eu disse, vai ser a capa do livro. Muito lindo, tá de parabéns. Eu acho que é bem representativo mesmo, né? É bem mulher, né? É. Fogo, água e flor. É, bem isso mesmo, bem isso mesmo. E você conseguiu, nesse tempo, foi o que, 1 ano de trabalho, mais ou menos? Ou não chega a ser Foram, um ano, né? Foram 17 meses. Foi 17, um ano, mais de um ano, né? Foi para a comunidade Ibiraquera, foi 1 ano e meio. Para as outras comunidades foi 1 ano e 2 meses. Né? Mas ele vai ser reeditado, como eu estava te falando.
Então, assim, esse momento da entrega do livros, da certificação delas, porque a gente fez um evento lindo. Com dia todas 31, juntas. com Elas se todas encontravam juntas. durante, assim, tipo, o grupo de Araçatuba, né? Encontrava com o de Ibiraquera, não, ou só no final desse processo? Não, nós fizemos uma confraternização no fim do ano. Certo. E fizemos um outro no Dia da Mulher. Né? Mas o grande evento que juntou realmente todas foi esse evento agora do dia 31 de agosto. Que foi o lançamento do livro. E que legal elas poderem se ver aqui, né, no livro. Imagina. Eu acho que elas nunca, de repente, imaginariam fazer parte de um projeto desses, né? E você falou, então, que uma coisa que eu concordo absolutamente é você escrevendo esse livro, você vai colocar aqui todo o trabalho, todo o projeto, para que outras pessoas também possam realizar nas suas cidades, nas suas comunidades, né? É bem isso. O objetivo é bem esse, compartilhar esse projeto que a princípio ele é inovador, mas ele pode ser... Eu não tive manual para seguir. Porque foi o primeiro, você criou, justamente. Né? Então vai ajudar agora, muita gente. Um profissional que queira desenvolver um trabalho com mulheres, ele tem um manual aí. Né? Então ele fica esse presente para as pessoas também. Então, assim, eu também ganhei esse presente. Eu também estava passando pelo momento de dificuldade. Então, a minha resiliência, ela aconteceu muito em função do projeto. Que interessante, que na verdade é uma troca, né? A gente não só dá como recebe também. Sim. Ô Rosa, e quem quiser comprar o livro, como é que faz? Pois é, aí é a questão. Já acabou, já não tem mais, já tá... Por isso que você falou da segunda edição, já tá indo para a segunda. Então, ele faz 18 dias que ele foi lançado. 18 dias. Eu tenho alguns volumes em casa e a Serpalo ficou com outros porque ela vai distribuir para todas as cooperativas do Brasil, porque ela faz parte de um sistema de cooperativa maior, né? E os que eu tenho em casa, então, essa primeira edição, ela é doada. Certo. Justamente para seguir a filosofia do projeto, da cooperativa, do cooperativismo. Então, a gente quer da terapia comunitária integrativa, dessa psicologia comunitária que quer chegar até as pessoas, que quer fazer com que as pessoas se reconheçam, se saúdem e tragam saúde para gente de si, para dentro, para junto de si. Então, esse primeiro lote, ele é doação. Certo. Então, o que eu conversei hoje pela manhã com a Serpalo, que eu estive hoje lá para a gente organizar a reedição dele. Quem quiser ter esse livro vai entrar em contato com o e-mail da Serpalo, o que eles ainda tiver disponíveis, tá? Relações públicas, sem cedilha e sem acento, @gmail.com. Tá? Fácil. Aí é só pedir para pedir se tiver ainda algum. Ô Rosa, infelizmente estamos chegando ao final, mas eu estou muito contente de poder divulgar esse trabalho que eu achei extraordinário. E o bate-papo vai estar sempre de portas abertas aqui para quando escreveres outros livros ou para a reedição desse aqui a gente pode conversar novamente. Combinado? Combinado. Obrigada, viu? E eu conversei hoje com a psicóloga e escritora Rosa Nadir Teixeira Jerônimo. E o bate-papo literário está no ar aqui na Unisul TV. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível na minha página do Facebook, facebook.com/RenataMeadalbó, ou pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá e inscreva-se. E a gente encerra por aqui e até o próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-papo literário. Apoio cultural. Doutora Nayana Sá. O que há de melhor na dermatologia atual e estética? IASIG. Você cidadão do mundo.